Fala galera, salve, salve, muito bom dia, iniciando a semana com mais um boletim aqui para o canal Detetives Vascaínos. E como não poderia deixar de ser, vamos repercutir aqui esse momento conturbado que o Vasco vive no Brasileirão. O clima no clube é de cobrança, o trabalho do Maurício Barbieri está cada vez mais contestado pela torcida. Os resultados não estão ajudando. E fica a pergunta, será que os dias do treinador estão contados em São Januário? Bom, a gente vai falar sobre isso aqui, ilustrando também com um depoimento dado pelo Paulo Brax no final do ano passado, explicando as razões pela escolha do Barbieri e comparando aqui com a situação atual do time. Todo esse discurso, as justificativas do treinador para esse momento e o que se desenha para o jogo com Fortaleza, vamos abordar neste boletim. Antes de mais nada, eu peço que você já compartilhe esse vídeo aí, deixe o seu like e, se puder, vire um membro do canal para ajudar a gente nesta plataforma. Me acompanhe até o final e vamos em frente. Bom, galera, é inegável, né, que um dos principais alvos de cobranças pela má fase que o Vasco vive é o técnico Maurício Barbieri. O treinador vive dias difíceis em São Januário, já são 5 meses de um trabalho que não mostra evolução, ideias novas, nenhuma agressividade ofensiva, e acumula fracassos, né, como a eliminação precoce na Copa do Brasil e o declínio no Brasileirão, já que o time segue ladeira abaixo ao completar 6 jogos sem vitória. Mas para a gente se aprofundar mais sobre o treinador, a gente precisa antes ouvir quem o contratou, as razões da sua escolha. O diretor Paulo Brax, um dos principais responsáveis pela escolha do nome ao lado do Abel, quando anunciou o Barbieri no final do ano passado, explicou todo o processo da escolha até chegar ao nome dele. O que a gestão tinha em mente em termos de maneira como o Vasco poderia jogar e as promessas de um Vasco sem agonia após a reformulação que estava sendo feita. Eu recortei aqui o seu depoimento naquela época e vamos relembrar aqui para a gente comparar. Vamos aí. O nosso técnico para 2023 vai ser o Maurício Barbieri. Maurício Barbieri é um jovem que vem de 3 anos de um trabalho dentro do Red Bull Bragantino. Um clube com viés empresarial, um clube com objetivos muito semelhantes em nível mundial com o Vasco, um treinador cujo modelo de jogo é o escolhido pelo Vasco para 2023, agressividade, verticalidade, dinamismo, trabalho com jovens, desenvolvimento dos talentos, potencializar jogadores para não só ter um fim desportivo, mas também ter um fim financeiro a partir do próximo ano. Eu estou muito convicto da escolha do Barbieri, até porque ela veio com o suporte integral do grupo, em primeiro lugar, da 777, em primeiro lugar, e do diretor técnico, em segundo lugar. O Abel Braga participou ativamente da definição do Maurício Barbieri como técnico. A definição do treinador passou por um processo, passou por estudos, não foi o único treinador com o qual eu conversei, mas ele teve, como eu disse, o suporte do grupo. E não é um suporte de apoiar, é um suporte de trabalho analisado dos últimos 3 anos. E teve o suporte e apoio e decisão do diretor técnico. O que a gente quer para o Vasco ano que vem é um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. No último campeonato foi o 6º melhor ataque. Em 2021 foi o 4º melhor ataque. Foi o 2º melhor time em bola parada nesse ano, na Série A desse ano. É uma equipe intensa, uma equipe que procura ser agressiva, uma equipe que procura ser vertical. E é esse o Vasco que a gente quer. A gente quer um Vasco competindo, agredindo, sendo intenso, só que isso leva tempo. Isso leva tempo. O que a gente quer para o ano que vem é tudo o que não aconteceu nos últimos 2 anos. O Vasco não vai sofrer mais. Nós vamos trabalhar muito para não haver mais sofrimento. E eu sei que o torcedor do Vasco tem sofrido nos últimos 2 anos.
Então, esse é o nosso projeto. Eu não vou falar de competição, não vou falar de colocação. Eu quero que todos analisem o trabalho de acordo com as justificativas e o planejamento que está sendo feito e com base nas decisões tomadas. Vai ter uma reformulação suficiente para os objetivos que a gente quer na temporada. Então, precisa de paciência. E eu quero ter esse elenco pronto, eu sei que vocês vão perguntar isso, eu já adianto, no início de abril. Nosso dia 15 de abril é a estreia da Série A. Em abril, nós queremos ter um elenco 80%, 90% pronto e entregue ao treinador, que já vai ter 3 meses de trabalho dentro da filosofia que a gente quer implementar. Pois é, né? Pelo que foi dito, Brax e a 777 tinham total certeza na aposta do Barbieri, né? Depositaram muita confiança no treinador por conta do trabalho realizado no Bragantino. Tanto que, apesar do pedido de paciência, prometeram um ano sem sofrimentos ao torcedor do Vasco. Dentro de campo, o que observamos é o oposto. Já se passaram 5 meses e o time não engrena. O Vasco não tem uma jogada trabalhada, a gente não vê avanço e variações táticas. O time está manjado pelos adversários, né? E que bastam apertar um pouquinho para chegar à vitória, como aconteceu diante do São Paulo. E o pior, o Vasco é um dos poucos times do Brasil que só tem o Brasileirão pela frente. Não tem que se preocupar em ficar poupando jogadores e, na maioria das vezes, tem tempo suficiente para treinar. Mas nada dá resultado. E o resultado é o que conta. São 6 jogos sem vencer e agora vem uma sequência pesadíssima pela frente. Se entrar na zona, vai passar um filme pela cabeça e o psicológico vai ficar totalmente comprometido. O próprio Dorival Júnior, né, com menos de um mês no São Paulo, já deu uma nova cara ao time. Não são jovens, vem lutando contra uma maratona de jogos, trocando pneu com o carro andando, fazendo rodízio, enfim, o Vasco desde janeiro, com o mesmo treinador, as mesmas peças, o time não evolui, né? O que eu vejo nisso tudo é que o departamento de futebol assumiu a responsabilidade de entrar no Brasileirão sem um amador, né? Sem peças de reposição e sem caras prontos, apostando num conjunto que visivelmente não estava preparado e vinha de uma eliminação precoce contra o ABC. O Vasco hoje não tem, né, um meio-campo que possa decidir uma partida, né? A gente sente a falta desse jogador, desse cérebro da equipe. E decidiram apostar que essa equipe dava para segurar o Rojão até a janela de julho. Está na hora da direção vir a público admitir os erros traçados e dar uma resposta ao torcedor, que não vê luz no fim do túnel. Bom, muita gente perguntando da situação do Barbieri. Meus amigos, a situação do Barbieri é complicada, mas ainda tem sobrevida junto à atual gestão, né? Ele segue prestigiado pelo Brax, mas é óbvio, a 777 é uma empresa e, como toda empresa, se os rumos do seu produto não estarem conforme o planejado ou o rendimento de algum empregado não esteja sendo satisfatório, as mudanças são indicadas. Como eu falei, semana passada, essa sequência do Vasco é a maior prova de fogo do Barbieri, que já acumula 6 jogos sem vencer. E se não conseguir extrair mais nada desse time ou voltar para os trilhos, a sua manutenção ficará meio que insustentável, mesmo diante de todas as promessas feitas pela direção. Após o jogo contra o São Paulo, o Barbieri voltou a se justificar. Bateu na tecla da falta de efetividade e do amadurecimento da sua equipe. Vamos ouvir então o atual treinador e o que ele vê sobre essa fase negativa e como sair dessa. Difícil depois de um resultado como esse em que a gente acaba tomando 4 gols, colocar só na conta da questão ofensiva, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, faltou também a gente conseguir ser mais consistente defensivamente. E eu acho que, de uma maneira geral, as duas coisas acabam caminhando juntas, no sentido de que, se a gente consegue ser mais eficiente e fazer os gols e, de repente, sair na frente, a gente consegue controlar melhor as partidas. Como a gente acaba saindo atrás, a gente acaba tendo que fazer um esforço para buscar o resultado, acaba tendo que se expor, e aí oferece mais espaço para o adversário conseguir fazer esses gols que tem feito. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir
com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. Galera, e a situação tá difícil, né? O Pedro Raul tomou um cartão bobo na última partida, né? Estava no banco de reservas, já tinha sido substituído e agora vai ficar fora contra o Fortaleza. Um jogo super difícil, Fortaleza do Vojvoda, que é um time muito difícil ser batido lá na casa deles, no Castelão. E agora o Vasco vem sem seu centroavante, que também não tá lá essas coisas, né? Aí fica a dúvida aí, o Barbieri vai ser obrigado a mudar a equipe, né? E fica a dúvida aí sobre qual formação que ele vai levar a campo, se ele vai botar mesmo o Juan Cruz, que é o eventual substituto do Pedro Raul, ou se vai chegar aí com uma formação mais fechada, talvez meio que improvisando, né? Tem o Alex Teixeira, tem o Figueiredo aí, né? Vamos ver como o Barbieri vai preparar essa equipe nessa semana. Mas a situação tá negra mesmo em São Januário, hein? Bom, mas aí eu gostaria de que você comentasse aí, né, antes da gente fechar esse vídeo aí, o que você achou dessas declarações do Brax, quando o Barbieri foi contratado, e agora, né, dessa situação que o Vasco está se enfrentando, né? O Barbieri, para vocês, é mesmo o principal culpado, ou a gestão também tem essa grande parcela de culpa nessa situação? Comente aí embaixo do vídeo, que eu gostaria muito de ver a opinião de vocês. Bom, tô indo nessa. Em breve eu tô de volta com mais notícias do Vascão. Um grande abraço. Até a próxima.